falar aqui de um tema, de um assunto muito importante que tem a ver aí com a maioria das pessoas, né? Nutrição e comportamento em relação às crianças. O que fazer? Quem nunca passou por uma situação até muitas vezes embaraçosa, né? Onde o filho, a filha não quer comer, mas a gente acha que está na hora de comer e aí força uma situação. O que a gente pode fazer? Qual que é a orientação correta? Sobre esse assunto, então, eu vou receber aqui a doutora pediatra, que é a Flávia Regina, e vai tirar, com certeza, todas as nossas dúvidas em relação à nutrição e comportamento infantil. Doutora, seja bem-vinda. Tudo bem? Prazer recebê-la aqui, viu? Bom, realmente esse é um tema que, claro, muitas pessoas querem saber, muitas pessoas ficam atentas, né? O que acontece? Conta pra gente. Tem a ver o comportamento com a alimentação? Um assunto tem que estar relacionado, está diretamente relacionado ao outro? Sim, o comportamento e a nutrição parece que não são a mesma coisa, mas na pediatria, principalmente no começo da vida, né, logo na amamentação, já tem um envolvimento, né, tanto do comportamento da mãe, da família como um todo, como do bebê. Principalmente na hora da introdução alimentar, que eu acho que é o principal problema que as mães sentem, né, no fato de às vezes a criança não aceitar aquilo que a gente gostaria, isso gera uma alteração de comportamento da mãe, do pai, às vezes da avó, do outro irmão, da própria criança. Então hoje a gente tem uma abordagem muito mais gentil em relação a isso. E pensar que a construção do comportamento da criança como um todo tem tudo a ver com a nutrição. E o comer na mesa, em volta da mesa com a família, isso constrói memória afetiva. E é isso que a gente tem que tentar com a nutrição. Mais do que nutrir com carboidrato, proteína, fibras, é nutrir o coração também. E isso tem muito a ver, na primeira infância, isso causa um impacto para o resto da vida. A gente vê muitos adultos com problemas e às vezes esse problema começou lá na infância. Entendi. Né? Forçada, né? Uma coisa que invade um pouco a criança, isso pode ser agressivo, parece uma besteira, mas depois lá na frente a criança pode ter algum problema e é uma coisa da infância. Então, o ideal, o jeito mais correto é sempre assim incorporar a criança na sua hora da alimentação, a hora que todo mundo está comendo, se alimentando, porque de certa forma você acaba sendo um exemplo, né, para elas. Sim, é isso? Exatamente. Eu acho que o sentar na mesa hoje é uma coisa que muitas famílias estão perdendo, né? Aquela coisa de se reunir em volta da mesa e conversar, troca de coisas do cotidiano mesmo, do dia a dia. A criança ela age muito por imitação. Então, se você fala uma coisa, mas não faz, ela não vai pelo que você fala, né? Então, quando você senta à mesa, a criança observa o que você está comendo, como você está comendo, o que você está falando, né? Então, por isso que não pode ter eletrônico na mesa, não pode ter brinquedo. Hora de comer é hora de comer e de conversar. E aí, se constrói uma coisa em volta da mesa, pensando, por exemplo, numa criança pequena, você fala assim, mas ela não fala, o que ela vai poder? Ela está observando. Imagina o seu filho com 10 anos. Que horas você vai conversar com ele sobre o dia dele? É na hora do jantar, né? Todo mundo trabalha muito, etc. Então, é essa conexão que é importante. O exemplo é a conexão. Tem um estudo que fala que a partir de 3 refeições por semana que a família compartilha com a criança, já tem um impacto no comportamento dela em relação à comida. Ela aceita melhor os alimentos novos, ela come menos porcaria, né? Isso dependendo, claro, da estrutura familiar, mas é 3 refeições. Se a gente pensar que são 21 refeições por semana, 3 é pouco. 3 na semana. Então, por exemplo, de repente, pais que trabalham muito, têm um ritmo de vida agitado. Fim de semana, se você conseguir o sábado e domingo associar esse momento em família com a criança, já vai trazer impacto positivo, né? Exato. E é muito isso, ver, porque tem muitos pais que às vezes não comem diversos alimentos, né? E aí sabe que vai fazer toda a diferença na vida da criança e aí fala, não, mas você tem que comer fruta ou você tem que comer verdura e você não dá o exemplo. Então tem muito disso também, né, doutora? Tem o exemplo, a criança observa muito, né? Então, se você fala, olha, você tem que comer fruta, e você vai lá e come hambúrguer todo dia na frente dela... Ou chocolatinho, tal. É complicado.
Mas uma coisa que é importante, que eu gostaria de falar, é que assim, hoje em dia você tem muito essa coisa do saudável e não saudável, né? A gente falou do trigo agora, Sim. e dessa coisa toda da Nada dieta. de muito, que a gente fala, excessivo, né? Tudo que vai muito, assim, numa linha muito radical, é ruim, né? Tudo que é radical é ruim. Com certeza. E isso é uma coisa importante, porque essa dicotomização que eu falo, de alimentos insaudáveis e não saudáveis, gera um sentimento na gente, na própria criança, um sentimento ruim. Por exemplo, então, se eu não estou comendo uma coisa que é saudável, eu estou fazendo mal para mim. E a gente sabe que comer também é prazer. Então, às vezes você dá vontade de comer um chocolate, alguma coisa, mas né, que não é tão politicamente correto, e mesmo a criança, eu acho que o importante é ter o que você falou, não ter o excesso disso. Mas é que não pode comer. Porque quando você restringe muito, isso também tem estudos falando, quando você faz muita restrição, você gera compulsão na sequência. Toda dieta restritiva gera compulsão na sequência. Por isso que acontece das pessoas naquelas dietas muito rápidas, né? Emagrecer muito rápido e depois volta tudo? Exatamente. Porque a pessoa fala, nossa, em 2 meses emagreci tanto e depois voltou o dobro, até pior. O que os trabalhos dizem é que quando você restringe muito e tem uma perda muito rápida, quando você volta com a compulsão, você acaba comendo, tirou o carboidrato. Quando volta, você volta comendo muito mais carboidrato. E aí você tem incorporação de gordura, principalmente visceral, que a gordura visceral, aquela que está dentro da barriga, que a gente não vê, é a que faz mal, mesmo, de verdade. E essa incorporação de gordura visceral acontece na sequência dessas dietas restritivas. Então, mesmo os pais, às vezes, que restringem demais a criança, quando ela vai na festinha, ela detona, né? Ela come de tudo. Por quê? Sim. Ela nunca vê aquilo. Então, assim, se realmente você dá um pouquinho das coisas que ela gosta, no dia a dia, ela não vai ter essa compulsão na hora que ela tiver um contato, entendeu? Entendi. É o equilíbrio, é o que você falou, é ter equilíbrio, não é nem 8 nem 80. Né? Agora sim, você como pediatra tem visto também um dado que é um pouquinho preocupante, doutora, em relação à obesidade infantil? Tem acontecido, assim, acompanhando a obesidade no geral da população brasileira que já está sobrepeso mais de 50%? Sim, a obesidade é um problema, é uma doença. E o que eu gostaria de falar é que, assim, hoje a gente trata, às vezes, a obesidade como uma coisa assim, a pessoa não quer emagrecer. Ela não tem força de vontade. E não é bem assim, sabe? A obesidade, ela é uma doença que engloba muitas coisas hormonais, genéticas, e não é simplesmente a falta de vontade. Ele não consegue emagrecer porque ela fica comendo um monte. Mas por que ele está comendo um monte e você não? Porque tem questões tanto psicológicas como físicas que geram esse sentimento. Só para você ter uma ideia, existem 400 genes envolvidos no centro de fome e saciedade cerebral. Nossa, 400. Gente. Então não é só querer, eu tenho força de vontade, né? Aquelas pessoas obesas mórbidas, não é porque elas querem só que elas estão daquele jeito. Então a gente tem que tratar a obesidade, principalmente a obesidade infantil, com mais gentileza, sabe? Porque a criança obesa, isso também tem um outro estudo, falando que a criança obesa, às vezes ela sofre mais do que uma criança com câncer, no sentido do approach mesmo. Porque a criança... E mesmo no colégio, na escola, né? Ela sofre bullying. Como se ela fosse culpada, né? Entendeu? Ela é culpada daquilo, né? Então, a abordagem para criança obesa às vezes é agressiva e eu já tive a oportunidade, infelizmente, de ver crianças extremamente deprimidas por causa dessa pressão. A criança tem 1000 qualidades, é uma boa aluna, é uma boa pessoa, mas só fala do peso. E aí isso vira um fardo que ela vai carregar provavelmente até a vida adulta. E isso é muito ruim, né, doutora? Muito ruim. Bom, passando assim, de repente, uma dieta, o que a criança tem que ter na sua alimentação diária, assim, o que é interessante, que tem que colocar, tentar incluir e que seja de uma maneira também gentil, saudável, também não tanta forçação, né? Porque acredito que alguns alimentos ela também vai ter mais um paladar, vai gostar mais e outros menos, o que é normal também entre a gente, né? Mas o que você acha interessante que vai trazer benefícios que ela deve incluir? Acho que é o equilíbrio de tudo, né? Então, as fontes de proteína animal e vegetal, que são os grãos, que são importantes, os vegetais, os legumes, as folhas, enfim, e os carboidratos também. Eu já vi mãe que não queria dar carboidrato para
para o bebezinho à noite, porque eu falo, então, mas tem que comer, a criança precisa de energia, a taxa de crescimento, principalmente no primeiro ano de vida, é gigante, né? Então, o que a gente engloba no carboidrato? O glúten, que tem na forma do macarrão, os cereais, que é arroz, quinoa, etc., e os tubérculos, batata, mandioca, mandioquinha, inhame. No Brasil a gente tem uma diversidade gigante. Sim, ainda bem. Mas o que é importante é na introdução alimentar, que é por volta do 6º mês, você respeitar o que a criança está te querendo te dizer. Então, se você vai lá e deu uma manga para o bebê e ele fez uma náusea, não insista. Não insista, porque assim, você vai conquistar uma colherada que não vai agregar em nada no ponto de vista de crescimento. Você pode gerar um trauma naquele momento e a criança excluir aquele grupo alimentar por causa de uma experiência. Sim, por isso que tem adultos, por exemplo, pessoas que você fala, olha, eu não posso nem sentir de repente cheiro de banana, eu não posso ter esses traumas que vêm da infância, é isso? Vem ou mesmo. Abacate, ou tem muito, né, como ser. Eu adoro todas, assim, mas conheço muitas pessoas que, nossa, eu descasco ali a banana pro meu filho, mas não posso. Tem isso, né? Tem muito. E hoje a gente vê algumas crianças que têm uma sensibilidade oral, que a gente fala que são alterações sensoriais, e que é como se aquele alimento agredisse ela, sabe? É como se aquilo, né, não fica bom na boca e ela quer vomitar e às vezes vomita, tem criança que chega realmente por fora. E isso acaba gerando uma memória que é o contrário do que eu falei no começo, é o contrário da memória afetiva positiva, é a memória negativa. Assim, nossa, e aí o que pode acontecer? Ela pode excluir alimentos daquela cor, ou todos os alimentos daquele grupo. Eu já tive pacientes assim. E aí você tem que... sim, exatamente. Ou de tirar sempre os verdinhos do prato, mas não sabe o que é o verde, mas... Exato. E acontece de repente, na escola, comer normal. Exato. Tem isso, né? E por que come bem? Aí tem também que fala, por que come bem na escola? Porque tem a questão social. O comer, a gente não come só porque a gente está com fome. A gente come para compartilhar. Às vezes você, por exemplo, tem uma oportunidade de emprego e vai ser num restaurante chinês e você não gosta de comida chinesa. Você vai comer. Sim, exatamente. Por que você vai comer comida chinesa? Sim, porque você está lá socialmente compartilhar, entendeu? É a mesma coisa com a criança, ela age da mesma maneira que a gente. Eles são iguais a gente. Maravilha, doutora. Adorei conversar com você sobre esse equilíbrio, né? Nutritivo e também em relação ao comportamento, em relação às nossas crianças, né? Deixa o contato para nós, para quem quiser tirar mais dúvidas. Tem os dois perfis do Instagram, doutora.flaviapediatra, e eu tenho um perfil que chama Pediatria na Mesa, que fala exatamente sobre toda essa questão do comportamento e da nutrição, com receitas que eu faço também e conteúdo científico que é importante. Obrigada, viu? Obrigada.